Oi, pessoal do oitavo ano, bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Hoje nós faremos a leitura e análise do poema Mascarados, da página 56 do livro de vocês. E iremos iniciar o estudo sobre os recursos estilísticos utilizados na linguagem oral e escrita, que aumenta a expressividade da mensagem, né? Os recursos estilísticos, eles podem ser de ordem sintática, sonora ou de sentido. E o autor os utiliza para se expressar com elegância, com arte e estilo. É o que nós chamamos de figuras de linguagem. Vamos ler o poema? Mascarados. Sai o semeador a semear, semeou o dia todo, e à noite o apanhou ainda com as mãos cheias de sementes. Ele semeava tranquilo, sem pensar na colheita, porque muito tinha colhido do que outros semearam. Jovem, seja você esse semeador. Semeia com otimismo, semeia com idealismo as sementes vivas da paz e da justiça. Coralina. Então, no sentido literal, né, os versos, eles nos fazem entender que o semeador ainda não tinha terminado o seu trabalho quando a noite chegou. É possível ampliar o significado da ação de semear, ou seja, é possível semear outras coisas além de sementes? O que é que nós podemos semear? O que podemos semear em nossas vidas? Porque o jovem, ele deve ser um semeador. Então, a autora diz ao jovem que ele deve semear com otimismo. Por quê? Você concorda? Além disso, também, ela fala que o jovem tem que semear com idealismo. Quais são os seus ideais, jovem? Já parou para pensar? O poema, né, ele nos leva a refletir, né, sobre o futuro que está nas mãos de você, jovem, né, e que é dever de todos, né, promover o resgate de valores para que a gente possa prover esse futuro para os jovens e para todas as outras gerações, né? Para que a gente possa formar bons professores, bons médicos, bons políticos, bons cidadãos. E construir uma cidade evoluída para melhor, em que todos possam se beneficiar das colheitas, não é? Bem, quanto à estrutura, né? O poema, ele é organizado em 3 estrofes, né? As 2 primeiras possuem 4 versos e a última possui 5 versos. Um aspecto claro no poema é o trabalho coletivo, que o semeador ele não se preocupa com a colheita, né? Uma vez que ele teria colhido do que os outros plantaram, né? Então, você busca fazer boas ações sem pensar em recompensas, né? Porque, como diz o poema, muito tinha colhido do que outros semearam. Então, muito do que vocês vivem, do que vocês colhem, é fruto de que outras pessoas semearam. Vamos conhecer um pouco da autora Coralina, que possui, na verdade, o nome de Ana Lins do Guimarães Peixoto Bretas, né, a grande poetisa do estado de Goiás, que nasceu em 1889. Em 1903, já escrevia poemas sobre seu cotidiano. Em 1908, criou com 2 amigas o Jornal de Poemas Femininos, A Rosa. Em 1910, seu primeiro conto, Tragédia na Roça, é publicado no Anuário Histórico e Geográfico do Estado de Goiás, já com o pseudônimo de Coralina. Em 1911, conhece o advogado divorciado Cantídio Tolentino Bretas. Vai para Jaboticabal, em São Paulo, onde nascem seus 6 filhos: Paraguaçu, Enéas, Cantídio, Jacinta, Ísis e Vicência. Em 1928, muda-se para São Paulo. Em 1934, torna-se vendedora de livros da editora José Olímpio, que em 1965 lança seu primeiro livro, O Poema de Becos de Goiás e Histórias Mais. Em 1976, é lançado o meu livro de cordel pela editora Cultura Goiana.
Em 1980, Carlos Drummond de Andrade, após ler alguns escritos da autora, manda-lhe uma carta elogiando seu trabalho, a qual, ao ser divulgada, desperta o interesse do público leitor e torna a poetisa conhecida em todo o Brasil. Cora Coralina morreu em 1985. Vamos, então, à exploração do texto, aí na página 57 do livro de vocês, né? O poema de Cora Coralina apresenta uma ação que aparece em todo o texto. Que ação é essa? A ação de semear, né? Organizando o texto, né, em 3 partes, nós temos aí primeira, segunda e terceira. Dentro dessas partes, nós vamos agora copiar, né, expressões associando-as a cada uma delas. Então, todas essas palavras, ação, esperança, trabalho, obra inacabada, senso de coletividade e perseverança, nós vamos associar a cada uma das partes do poema. A primeira parte, nós podemos associar a quê? A trabalho e a obra inacabada, né? A segunda parte, nós podemos associar a senso de coletividade e perseverança. E a terceira, a ação e esperança. Relê esses versos do poema Mascarados. E a noite o apanhou ainda com as mãos cheias de sementes. No trecho destacado, a autora personifica o substantivo noite, ou seja, empresta a esse substantivo uma ação atribuída a pessoas. Como se dá nessa frase? A personificação. A autora diz que a noite o apanhou com as mãos cheias de sementes. O verbo empregado caracteriza uma ação humana, né? A ação de apanhar, né? A noite pode praticar essa ação, né? Então, está sendo personificada algo que não é humano. B, identifique entre os significados do verbo apanhar apresentados a seguir aquele que se refere ao sentido que esse verbo apresenta nos versos do poema destacados acima. Levar uma pancada, uma surra, né? Qual dessas 3 acepções a gente pode associar a esse trecho aí, a esse trecho aí em cima? Levar uma pancada, uma surra, surpreender alguém em determinado estado, situação, lugar, ser derrotado em uma competição, perder. Surpreender alguém em determinado estado, situação ou lugar, né? Então, alternativa 2. Leia as informações do quadro. As figuras de linguagem são recursos estilísticos utilizados na linguagem oral e escrita que aumentam a expressividade da mensagem. Aí nós temos, né, 3, né, dessas figuras de linguagem. A personificação, que constitui uma figura de linguagem caracterizada pela atribuição de características humanas a seres inanimados. A aliteração, que é uma figura de linguagem caracterizada pela repetição de sons consoantes iguais ou semelhantes, normalmente no início das palavras que compõem versos ou frases, mas também pode estar no meio ou no fim. E a metáfora, que é uma figura de linguagem bastante utilizada na publicidade, na literatura, é uma figura de linguagem e também um recurso expressivo que transfere o sentido literal próprio de uma palavra para o sentido conotativo, ou seja, figurado por meio da comparação, sem utilizar os termos que caracterizam essa comparação. Então, nesse caso, a palavra é utilizada com a intenção de que um sentido implícito se manifeste e conduza à interpretação do que está sendo dito. Então, as figuras de linguagem, elas são construções que transformam o significado da palavra para tirar delas o maior efeito e construir uma nova mensagem, né? Elas fazem com que os significados que geralmente a gente encontra no dicionário, né, não seja tão restrito, de forma que cada palavra possua um sentido novo em potencial, que pode e deve ser compreendido e explorado, né? Vamos observar aqui um exemplo de metáfora, né? Aqui nós temos um texto desses que circulam na internet, que é uma mensagem motivacional. Nesse texto, né, por meio de recursos diversos, ele traz, né, uma linguagem empregada de maneira original, relacionando a vida a uma história escrita em capítulos. E que ele faz o uso de uma figura de linguagem, que é a metáfora. Vamos identificá-la? A vida não é uma história triste. Talvez você só esteja passando por um capítulo ruim.
Então, nós estamos comparando, né, a vida a uma história triste. Nós não temos aí o termo comparativo, né? Mas a gente está tratando como se fosse um capítulo de novela, de um filme, de uma série. Nós estamos comparando a vida à ficção. Então, aí é uma metáfora. Um exemplo de personificação, né, retirado aí de um poema chamado Haikai, de Helena Collodi. Pereira em flor. De grinalda branca, toda vestida de luar, a pereira sonha. Veja quantos sentidos são explorados aí nesse pequeno poema. Essa palavra grinalda, né, nos remete a quê? A uma representatividade de uma noiva, né? De grinalda branca, toda vestida de luar, a pereira sonha. Está sendo aí comparada aos sonhos de uma mulher em se casar, né? Mas não é essa a nossa análise, né? Aqui nós iremos analisar a personificação. Então, nós podemos perceber que a Pereira ela se compara a alguém que tem vida, que é a noiva. Então, a árvore está sendo comparada, né, a uma noiva, né, as flores com uma grinalda branca e a luz da lua que banha esse vestido alvo. Como a ação expressa pelo verbo completa essa referência aí, da figura de linguagem de personificação. A ação de sonhar remete ao desejo da noiva de estar com o seu amado, né? Então, essa poeta, né, ela contou que viu uma pereira florida e banhada em luar que a impressionou. Contudo, o poema não foi escrito no momento, mas sim bem mais tarde. Então, considerando esse relato, como você imagina a composição dele? O relato, né, sugere que aquela imagem ou experiência ficou em sua memória e que ela recuperou posteriormente, dando, por meio da linguagem das relações inusitadas, um sentido novo, também capaz de impactar e sensibilizar o leitor. Então, nesse poema, né, se extrai aí um elemento simples da paisagem, um efeito de encantamento, né? Isso é possível porque ela atribui a Pereira a ação de sonhar e sugere sentimentos, humanizando-a. Então, esse recurso é chamado de personificação. Algumas figuras de linguagem se valem dos recursos sonoros das palavras para trazer novos sentidos e percepções do texto poético. Observem, né, as palavras desse poema. O que elas têm em comum? Eu vou fazer a leitura para que vocês percebam, né, a sonoridade dele. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas. Vagam nos velhos vértices velozes dos ventos vivas vãs vulcanizadas. Cruz e Souza. O nome do poema é Aliteração em V. Pelo nome aí você já consegue perceber, né? A repetição do fonema V, né, foi largamente explorado nessa estrofe, né? Mas qual foi o objetivo do poeta? Então, o poema ele se constitui da repetição proposital de alguns sons presentes entre as palavras, causando um impacto direto na musicalidade do texto e na criação da imagem que se faz do texto. Então, todas as vezes que um recurso estilístico é utilizado, há um objetivo, não é à toa. Nesse caso, a repetição do fonema remete ao som do violão. Então, perceba que essa estrofe exemplifica com propriedade a intenção da aliteração, que é de sugerir sons. Vamos agora à atividade do livro, né, que explora um pouco sobre as figuras de linguagem. Página 58. Transcreva do poema um verso que é possível observar uma aliteração, né? Saiu o semeador a semear. Nós temos aí a repetição aí, do fonema S, né? Saiu o semeador semear. Em sua opinião, de que maneira o uso da aliteração contribui para as variações no ritmo do verso e para as modulações no tom de voz quando você lê oralmente?
Aí uma resposta pessoal, certo? Em que estrofe do poema a palavra semeador e o verbo semear foram empregados em sentido literal, ou seja, denotativo, nos 2 primeiros versos do poema? Em que estrofe do poema a palavra semeador e o verbo semear foram empregados em um sentido figurado metafórico, no 3º verso? Que sentido o eu lírico pretende passar ao utilizar nessas estrofes a palavra semeador e o verbo semear em sentido metafórico? O sentido de que o jovem pode ser um divulgador de ideias, pois anuncia uma mensagem, ou até pode desenvolver trabalhos que visam a construção de um mundo melhor, entre outras possibilidades, né? E você acha importante semear, mesmo sem a certeza de colher os frutos de suas sementes? Comente sua resposta. As atividades devem ser enviadas para os professores, né? Se vocês tiverem dúvidas, não guardem-as, né? Compartilhe com os colegas e peça a ajuda do professor, tá bem? Chegamos ao fim. Gratidão e até a próxima.